Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Reval da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Hell House LLC 3, Lake of Fire, O Lago de Fogo, de 2019. E igual aos dois primeiros filmes, ele foi escrito e dirigido pelo Stephen Cognetti. Pois é, eu acho que eu realmente fiquei órfão de VHS e adotei o Hell House LLC como a nova franquia Found Footage pra eu ficar fazendo vídeo aqui nas Revals quando possível. Eu gosto demais do primeiro Hell House, acho até legal que eu vi ele ganhando mais reconhecimento recentemente na internet, saiu numas listas de filmes mais assustadores de todos os tempos, o que eu acho merecido porque eu acho que é um filme que é bem assustador de fato. Daí a gente teve a continuação, que eu já falei aqui também, que entrou um pouco mais na mitologia do Hotel Abaddon, deu uma viajada maior. E no melhor estilo terror clássico, o Stephen Cognetti fez esse terceiro filme para encerrar a franquia fazendo uma grande trilogia de terror. Que já foi continuada, claro, porque eu acho que tá pra sair agora o quê? O quinto filme do Hell House LLC? Pois é, né? Nenhum final é final. Mas Hell House LLC 3 Lake of Fire, ou só Hell House 3 pros íntimos, assim, é o terceiro filme de uma franquia Found Footage, e acho que só o fato dele ser compreensível e ter bastante continuidade com os dois primeiros, já é quase um milagre. Mas eu acho que o maior problema desse filme aqui é essa armadilha de continuação de terror, que a galera não sabe como seguir uma história e só coloca pra repetir a mesma trama do primeiro filme com personagens novos. O problema é que Hell House 2 também já fez isso, e pela estrutura de documentário falso, found footage que essas tramas têm, da terceira vez que isso aqui tá acontecendo igual, a parada já começa a ficar um pouco estúpida, sabe? Hell House 3 então é sobre uma galera fazendo um documentário sobre uma galera de um teatro interativo chamado Insônia, que desapareceu misteriosamente enquanto fazia uma peça no Hotel Abaddon. Hotel esse no qual, um ano atrás, uma galera desapareceu misteriosamente enquanto fazia um documentário sobre uma galera que desapareceu misteriosamente enquanto fazia um documentário sobre uma galera que desapareceu misteriosamente enquanto fazia uma casa de terror barra teatro interativo chamada Hell House no Hotel Abaddon. Os níveis de filme dentro do filme começam a dar uma exagerada tão grande, chega um ponto que você só se pergunta por que essa gente tá fazendo documentário ainda? Se você é a primeira equipe que desapareceu fazendo documentário no Hotel Assombrado, poxa, que pena, acontece. Se você é a segunda equipe que desapareceu fazendo documentário num Hotel Assombrado, tu teve uns avisos, mas até onde tu sabe podia ter sido um caso isolado, né? Se você é a terceira equipe que desapareceu fazendo documentário no mesmo Hotel Assombrado, aí o problema é você. O Hotel Abaddon, a essa altura, tá igual o episódio do Kenan e Kel, que a galera fica presa no freezer do restaurante, sabe? Um vai procurar o outro que sumiu, ninguém segura a porta e acaba que fica todo mundo preso dentro do freezer. É isso que o Hotel Abaddon é. Um grande purgatório que é um freezer de restaurante cheio de cineasta amador. Tendo dito isso, eu não odiei Hell House 3. Com certeza foi o pior dos 3 filmes do Hell House que eu vi até agora. Muita coisa nele me irrita, me incomoda um pouco, mas ainda assim eu gosto também de algumas ideias aqui de como ele amarra no resto da franquia. Mesmo que a mitologia geral a essa altura já esteja começando a ficar um pouquinho ridícula. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Hell House LLC 3, o que vocês acham da franquia. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Os spoilers de Hell House 3 estão liberados, porque eu quero. Então é isso e vamos pra trama, né? Que Hell House 3, como eu disse, é sobre esse teatro interativo que está sendo feito no Hotel Abaddon. Depois de todos os casos de desaparecimentos e desastres que aconteceram nesse hotel nos primeiros filmes, as autoridades já estavam prontas para demolir o Hotel Abaddon, pôr essa merda pra baixo, mas daí o milionário excêntrico Russell Wynn decide comprar o terreno para fazer o Insônia, a adaptação interativa mequetrefe dele de Fausto do Goethe. Ele convida a equipe de um programa de TV chamado Morning Mysteries e dá total acesso para eles filmarem um documentário sobre a produção desse teatro, e daí a gente vai vendo todos os eventos sobrenaturais bizarros que vão acontecendo durante o preparo desse teatro, até uma grande tragédia que ocorre na noite de abertura. Parece familiar? É porque é exatamente a trama do primeiro filme, só que dessa vez com umas viradas sobrenaturais mais peculiares. E esse filme, na real, é apresentado pra gente como um documentário sobre o que aconteceu durante as gravações que o Morning Mystery estava fazendo no backstage do Teatro Insônia. Então ele tem a montagem de documentário que é bem padrão dos filmes do Hell House, com depoimentos, né, da equipe de filmagem que tava lá
lá gravando e que voltou pra contar a história. E até o cara que é especialista no Hell House, que é um maluco que tá desde o primeiro filme sendo entrevistado, volta nesse pra ser entrevistado de novo. Esse cara é o maluco mais esperto dessa franquia, que ele tá em todos os filmes, nunca nem pisou no hotel, mas tá lá de especialista. Meu problema com esse filme é que ele começa com essa estética de documentário falso, mas ele meio que se perde na própria montagem de qual é o objetivo dele. Primeiro que ele usa muita imagem dos filmes anteriores, achei até que era produzido pelo Charles Band. Tem uns cortes que são muito autoexplicativos, que aparecem constantemente no filme, com efeito de VHS pra mostrar o que aconteceu no filme passado. Eu não entendi muito qual foi desse efeito. Eles estão fazendo isso como um jeito de encaixar uma recapitulação espertinha dos últimos dois filmes nesse filme, sem quebrar o aspecto found footage dele? Eles estão fazendo isso como se fosse uma edição na moral pro documentário? Ou eles estão fazendo isso como se fosse uma gravação sendo feita por cima das fitas antigas? Porque assim, os efeitos de fita que ele coloca, dá a entender que é o último desses, né? Que é pra ir meio que na onda do VHS mesmo. Mas como ele é apresentado como um documentário editado, então ele teria que ter uma montagem mais estilo Lake Mungo ou até o próprio primeiro Hell House LLC, ao invés de uma montagem de VHS amaldiçoado. E essa montagem irrita às vezes porque ela explica demais o que não precisa. Basicamente, toda vez que algum personagem desse filme encontra um objeto ou alguma coisa que faça referência a um evento do filme anterior, vai entrar o efeito de VHS e vai mostrar a cena que esse objeto apareceu no filme anterior pra deixar explicado bonitinho pra gente sem erro. O que às vezes é até necessário, tipo quando a protagonista encontra uma peça de um tabuleiro Ouija que o vidente do último filme usou, que eu já não lembrava, porque é uma parada pequena, beleza. Mas cara, quando alguém encontra a placa do Hell House LLC, que é aquele elemento mais conhecido do primeiro filme, literalmente é o nome do filme que tá ali, você lembra onde aquilo tava? Não precisa de uma montagem pra mostrar, ó, é a placa do primeiro filme, hein? Mas a trama desse filme talvez seja mais desinteressante porque ela é uma réplica mais direta do primeiro do que o segundo filme era. Chega um ponto que você só se pergunta, cara, por que as pessoas ainda estão indo em peça nesse hotel se eles sabem que todo mundo morre lá? Eu acho até engraçado que quando dá ruim no final do filme, as ambulâncias e bombeiros chegam, tipo, imediatamente. Eles praticamente já estavam ali no estacionamento só esperando pra ligar a sirene quando alguém começasse a gritar. Então isso já é um problema pro filme ficar um pouco chato, mas o maior problema do filme pra mim mesmo são os personagens, porque assim, o primeiro filme era tão natural, os personagens pareciam todas pessoas normais, os atores eram bons de improvisar ali na hora e você sentia que eles eram amigos de verdade. E nesse terceiro filme, isso não acontece, os personagens são todos meio caricatos e insuportáveis. É uma peça de teatro maior do que o primeiro filme, né? Então a gente tem mais personagens e eles são divididos em 3 núcleos. É a equipe de filmagem que tá acompanhando a galera do teatro, a equipe que tá organizando o teatro e os atores dessa peça. Os atores são os piores de longe, eles são os mais caricatos. Um monte de ator pretensioso, desagradável. Tem uma cena que a atriz mais mala fala que o documentário sobre o Hell House, que no caso é o primeiro filme, né, que foi visto por eles dentro do próprio universo do filme, parece só um filme de terror found footage barato. Eu sempre acho uma merda quando o personagem de uma continuação que é pior que o primeiro filme faz uma piada autoconsciente sobre como o primeiro filme não é lá grandes coisas. Isso é o que? A Bruxa de Blair 2? Assim, quando vem de diretor diferente, é feio. Quando vem do mesmo diretor, cria uma margem de dúvida ali se ele não tá fazendo uma piada autodepreciativa. Mas ainda assim, não sei, não funciona pra mim. Além dessa atriz pretensiosa, tem também o ator que é o piadista insuportável do grupo, e tem o ator que é o cara do ego cheio de si, que se acha o próprio Shakespeare ali. E claro, tem o tipo de personagem que é recorrente nesses terror zoado de hoje em dia, que é a atriz que também é maquiadora, mas que também é influencer digital e tá o tempo todo com o celular tirando foto e tirando selfie. É impossível se importar com essas pessoas quando elas começam a ser assombradas, mas o que eu acho mais engraçado dessa personagem da influencer é que ela tá tirando essas fotos ao longo do filme e tem uma parte que o documentário pra mostrar. Ela postou essas fotos no social media e logo começou a gerar um rebuliço, porque se você prestar atenção, no fundo das fotos tem vários espíritos. E aí você vê essas fotos que o filme te mostra e assim, os fantasmas não estão nem escondidos. É ela tirando uma selfie tremida no sótão com um enquadramento bonitinho pra pegar o fantasma enforcado atrás dela. Primeiro que é impossível ela ter postado isso sem ver a pessoa enforcada que tá ali atrás, não existe. E segundo que parece que ela tirou essa foto de propósito, porque se não tivesse a porra desse fantasma enforcado ali, ela tava postando uma foto com o quê? Do tipo, ai, tirei essa selfie tremida
aqui com o sótão vazio, achei ótima, vou postar aqui. Não! E aí, a montagem do documentário começa a dar uns zooms dramáticos com efeito sonoro nesses fantasmas obviamente visíveis nessas fotos, como se a gente não tivesse visto eles antes, sabe? Essa parte é meio constrangedora. Daí tem o pessoal do documentário, né, que são personagens bem esquecíveis, pra falar a verdade. A protagonista é uma repórter que tá fazendo tudo pra esse programa, que é o mesmo programa que a repórter do filme 2 trabalhava, então acaba que ela é meio que só uma substituta pra protagonista do outro filme, uma versão com desconto. E esse filme repete uma cena de found footage que pra mim já é o maior clichê de found footage de todos, que é ele começar com a mulher fazendo a chamada da reportagem, e aí ela para e fala: ficou legal? Não sei, vamos fazer de novo. Pra mostrar como, olha, nosso found footage aqui é uma reportagem, mas é o arquivo bruto, hein? Não foi editado. E aí a porra do filme é todo editado pra cacete. O câmera também não faz muita coisa, e eu acho que os dois acabam sendo pouco relevantes nesse filme, porque eles chegam lá e imediatamente dão uma mini câmera pra todo mundo presente nessa equipe e nos atores. Então, apesar de ter uma equipe de filmagem, o filme meio que replica o estilo do primeiro filme, onde todo mundo filmava o tempo todo e não tinha só uma galera com a câmera. Então, boa parte das gravações que acontecem aqui nessa trama, a equipe de documentário não tá nem presente pra ver o que tá acontecendo. A equipe do teatro, que é o milionário, o diretor artístico e o chefe de operações, eu acho que são os melhores atores aqui. Pra mim foram os personagens mais naturais do filme. Mas quem é o principal deles realmente é o Russell Wynn, né, o milionário que comprou o hotel, que já tinha sido mencionado no segundo filme como o cara que encomendou aquele documentário, mas ele não tinha aparecido, e aí nesse filme ele vira um dos personagens principais. Ele tem uma história misteriosa, né, que a gente vai descobrindo que ele estava num acidente de carro que deixou ele morto por um tempo, mas daí ele voltou, e por conta disso ele tem uma cicatriz bem zoada na cara. E não é zoada de, nossa, uma cicatriz terrível, é zoada de mal feita mesmo, a maquiagem tá uma merda. Esse milionário, ele é imediatamente suspeito. Ele obviamente sabe que tem alguma coisa errada com o hotel, e a gente vai vendo que ele pesquisa o lugar, né? Quando o pessoal da equipe de documentário vai fazer uma entrevista surpresa no quarto de hotel que ele tá ficando, eles veem que ele comprou as fitas, né? Aquelas fitas perdidas das gravações do primeiro e segundo filme. E, cara, uma parada recorrente nesse filme é uma pessoa gravar uma assombração bizarra, e aí ela vai lá relatar pro Russell Wynn: cara, esse lugar tá mal assombrado, todo mundo tá vendo fantasma, e a reação dele é sempre... Então assim, ele obviamente sabe o que tá acontecendo lá e tá pouco se fudendo pras assombrações. Mas ao mesmo tempo, ele também cria regras pra andar no hotel, o que é interessante, né? A equipe toda desse teatro interativo não tá ficando hospedada no próprio Hotel Abaddon. Então eles vão lá de dia pra trabalhar e tem as regras, que ninguém pode andar sozinho e ninguém pode trabalhar lá ou nem entrar no hotel depois de anoitecer, depois que já acabou a diária deles. Então ele quer fazer uma contenção de danos ali e evitar as assombrações que aconteciam nos outros filmes, que era basicamente só gente andando no escuro de noite no hotel e vendo o palhaço se mexendo sozinho por aí, né? O problema é que esse filme 3 tem que ter as suas cenas de gente andando sozinha de noite no escuro no hotel pra ver palhaço se mexendo por aí, porque é isso que é o assustador, é isso que a galera espera da franquia. E aí a gente só fica com mais ódio dos personagens, porque, cara, tem regras estabelecidas pra não acontecer assombração e principalmente os atores pretensiosos estão sempre quebrando essas regras pra tomar susto de assombração sem motivo. Eu acho que é um roteiro preguiçoso de terror, que coloca um elemento bem esperto ali, mas quebra ele com personagens burros. Aí a gente tem essa cena dos atores todos péssimos, apostando qual deles que vai entrar no porão assombrado do hotel de noite. Aí a atriz insuportável vai lá e tem a cena dos palhaços se movendo como geralmente tem, que é uma cena bem feita, né, como geralmente é. O palhaço acompanhando ela com o olhar e ela lentamente percebendo que o bagulho tá meio assombrado de fato. Eu acho legal que os filmes do Hell House sempre arranjam um jeito de fazer esse palhaço fazer alguma porra bizarra e assustar a galera. Eu acho que ainda é tenso, mas não chega a ser tão tenso quanto o primeiro filme porque ninguém liga pra essa personagem, a gente quer mais que o palhaço pegue ela mesmo. Em questão de visual, é um filme bem parecido com os outros, né? Com essa filmagem naturalista de found footage. Mas o que eu gosto aqui é da arte, porque eu acho legal ver o Hotel Abaddon com uma outra decoração que não seja só hotel assombrado abandonado. Tem uma equipe enorme trabalhando no hotel, fazendo reformas, e ele fica com um visual quase renovado, assim. Aí você tem o bar, que tá todo bonitinho agora. A adega, que antes tinha um monte de vinho podre velho, agora tem um monte de vinho chique do milionário. Os corredores incompreensíveis do hotel agora viraram
um céu todo branco com um monte de manequim, que é uma parte do cenário importante ali do Fausto. Mas aí quando você chega no porão, os palhaços estão lá ainda. Tipo, isso pra mim foi o mais incompreensível. Se eles estão fazendo o porão ser o inferno da peça, por que eles estão deixando 3 manequins de palhaço lá? Eles não deviam ter tirado essa merda do lugar? E daí o filme todo vai seguindo nessa sequência de cenas de assombração. No começo do filme eles mostram que a luz do hotel tá com mania de cair, e aí fica uns 10 segundos apagada e depois volta, e isso vai ser usado pra uma cena de terror mais tarde. Tem a cena que o diretor artístico está testando as luzes da casa, e aí ele vai apagando e acendendo luzes diferentes enquanto o fantasma vai se aproximando atrás dele. Tem um diálogo que a gente escuta o ator egocêntrico chavecando uma garota em outra sala, mas quando o personagem com a câmera entra na sala, a garota não tá mais lá porque ela era uma fantasma, isso é bonitinho também. Mas também tem muita cena de assombração que parece aquilo, né? Como eles têm que aumentar as assombrações que estão sendo filmadas nesse filme, a gente perde um pouco da coerência found footage da coisa. Daí a gente tem a cena que a atriz influencer encontra o fantasma da mulher do primeiro filme no quarto, que é uma direção de found footage bem sacana, assim, daquelas que não mostra nada direito, que ela fica intercalando a aparição da fantasma no presente com uma aparição da fantasma na mesma sala no passado, só que é tudo muito parecido, então você fica confuso de o que você tá vendo ali. No final, a garota influencer deixa a câmera no chão e vai embora correndo, mas você não entende isso por causa da montagem caótica. Você só vai entender o que aconteceu com essa garota, que ela foi embora depois de ver a assombração, quando os personagens mencionam isso na próxima cena. E aí tem essas cenas que os personagens filmam assombrações que são óbvio que são assombrações ali, e ninguém faz nada, sabe? É muito difícil acreditar na suspensão de descrença dessa gente. A garota que vai no porão, que tem a cena com o palhaço, ela mostra a gravação dela pras pessoas também, e todo mundo fala, nossa, realmente o palhaço se mexeu, e acham que é pegadinha de outra galera. O problema é que logo antes dela descer pro porão, tem uma parte da filmagem que ela mostra a própria cara, e os fantasmas dos personagens dos outros filmes estão todos atrás dela. Então, tipo, a galera tá tretando com o palhaço mascarado no porão se mexendo, mas não tá com literalmente os fantasmas todos de gente desaparecida que apareceu na gravação. A galera só ignora essa parte. A parte legal que esse aspecto de documentário traz pra esse filme é justamente os poucos momentos que eles exploram um pouco a mitologia, a história da cidade. Eles falam que aquele terreno todo ali do Hotel Abaddon tem uma fama esquisita. Que o terreno do hotel vai além do hotel, né? É uma área grande, que já teve um parque itinerante na cidade que construiu uma casa de espelhos ali, mas que deu um monte de merda. Mas eles mencionam também várias vezes que teve um garoto no passado que tentou tacar fogo no hotel. Mas, cara, nada disso tem muito desenvolvimento. Eu me pergunto se eles não colocaram isso tudo aqui de deixa pra, ok, a gente tá encerrando a trilogia aqui, mas agora pra frente a gente tem que ir pra trás, então vamos deixar umas deixas pra fazer prequel. O que eu achei um pouco decepcionante, porque eu gosto dessas tramas de assombração que mostram o histórico de várias assombrações que já aconteceram nesse local desde 100 anos atrás. Acho isso legal. Em questão da trama desse filme mesmo, o que ele tem além desse monte de cena de assombração de personagem desagradável que não vai embora de um lugar obviamente assombrado, eles tentam fazer ainda outra trama parecida com a do primeiro filme, que é de algo misterioso sendo escondido ali pelos organizadores do Insônia. Eles tentam emular muito o primeiro porque tem esse mistério, né, da justificativa que não é dita de por que os personagens não vão embora do Hell House. No segundo filme eles dizem que é porque os personagens estavam todos financeiramente quebrados. Só que esse mistério no terceiro filme é feito sem a naturalidade que acontece no primeiro. Parece que é tudo muito organizadinho, te dando as dicas perfeitas pra você entender, ah, tá bom, esse milionário também tá com problema financeiro. E a repórter de fato faz uma investigação pra descobrir isso, que ela descobre com o personagem do padre. Tem esse personagem que aparece em 2 cenas no filme, ele é tratado como um tipo de consultor pelo milionário, e nas entrevistas que ele faz, sempre começa a tocar a música de piano misteriosa, sobrenatural, diabólica do Hell House, que toca lá no primeiro filme. Que eu sempre me distraio com ela porque, eu não sei, quando ela começa a tocar eu só consigo pensar que parece baile de favela. But if that gate is open, literal hell could be unleashed on Earth. Then there's also... No final do filme, quando eles vão falar com o padre de novo, aí ele vaza a notícia de que o milionário tá doando todas as finanças dele depois da noite de estreia do Insônia. O que faz parecer que ele não espera sobreviver a essa noite, né? Que ele tá esperando alguma coisa errada vai acontecer ali. E conforme vai chegando perto dessa noite de abertura, o milionário vai realmente dando muita dica de que ele sabe de alguma coisa. Ele faz trocadilhos sobre geral lá tá no inferno. E ele até tenta avisar pra equipe de documentário não ir na noite de abertura.
abertura, mas eles vão mesmo assim. Quando a gente já tá suspeitando muito do cara, a gente pega uns flashbacks de arquivo de vídeo das primeiras gravações lá do primeiro Hell House, que mostram pra gente como o Russell Wynn tava lá com os personagens o tempo todo, observando em outra mesa enquanto eles discutiam no restaurante. Eu achei espertinho isso, pra falar a verdade, achei bem feito. E você meio que já deduz, ah, beleza, esse cara então é um tipo de fantasma ou demônio que tá atraindo a galera pra casa, né? Mas o filme vai te jogar uma reviravolta em cima disso ainda. A gente eventualmente chega na noite de abertura do Insônia. Essa parte eu acho legal porque é meio que a noite de abertura lá do Hell House do primeiro filme, mas com um pouco mais de tensão, porque mostra muito mais do teatro rolando normalmente antes da merda começar a acontecer. E a única coisa que eu tiro disso é que essa peça interativa que a galera tava parecia ser uma grande merda. De tão genial que a galera fala que esse milionário era só uma versão muito ruim de Fausto com 3 atores. A melhor coisa dessa peça é quando as tretas sobrenatural começam a acontecer de fato, o palhaço aparecendo do nada no meio da sala do vinho, e as aparições do Andrew Tully, o cara satanista que zoou isso até anos atrás. E nesse filme o mesmo ator volta no finalzinho pra atacar o zaralho no hotel. Eu acho muito boa a atuação desse cara, né, e acho legal os enquadramentos que ele aparece, né, ele falando com o milionário, né, o Russell, com a câmera meio que focando na luz e não nele, achei um plano legal ali. Daí quando a peça tá no momento que o Fausto faz o acordo com o diabo, o Tully aparece no porão, aí a luz do lugar cai e quando volta ele tá matando o ator, porque ele tá representando o diabo ali, atacando o Fausto. É irônico, divertido, meio óbvio talvez. E daí começa os ataques. Nesse filme ele mostra demais o que tá acontecendo, eu acho que ele acaba perdendo o efeito por causa disso. Porque assim, no primeiro filme o que aconteceu com as pessoas desaparecidas é meio que um mistério. Nesse filme a gente vê um monte de demônio fuleira, uma galera vestida de capa de fantasia barata, estilo a que eu uso quando eu faço pânico aqui no canal. E como é que eles atacam as pessoas, esses demônios super demoníacos? Na faca. É tipo um vilão de diabo, eles estão passando a faca em geral, do jeito mais óbvio, com os efeitos zoados. Essa cena toda é um found footage meio merda, com a câmera travada pra disfarçar ataque, uma confusão de um monte de câmera, de ângulos diferentes, de pessoas diferentes dentro da casa que você não sabe quem é quem, um monte de personagem principal tá sendo atacado e morrendo, você não tem a menor ideia de quem eles são ali. O único plano bom aqui é o plano giratório que acontece no bar, que no começo do filme, quando tá entrevistando o ator canastrão piadista, ele mostra o bagulhinho do bar dele que fica girando. No final a câmera cai nesse negócio e fica girando, mostrando aos poucos os ataques que estão acontecendo ali. Mas no geral você não entende muito do que tá acontecendo aqui, a única coisa que você entende é que a protagonista, a mulher do documentário, é esfaqueada pelos demônios também. O que é curioso, porque ela também tá sendo entrevistada pra esse documentário que a gente tá assistindo, lá no começo do filme, né? A gente já imagina que ela vai ser igual ao protagonista do primeiro, outro fantasma que a casa enviou, mas acontece que não. O que a gente espera desse final é que o Russell Wynn, o milionário, vai ser uma comparação óbvia com o Fausto, né? Ele teve o acidente dele que ele ficou alguns minutos morto, enquanto ele estava morto ele fez um contrato com o capeta, e aí ele voltou, ficou milionário e tá ajudando o Andrew Tully a abrir os portões do inferno naquele hotel. Mas daí o filme mostra que não. Ele prepara isso tudo, mas a trama é mais absurda, porque o milionário começa a fazer uma batalha divina com o Andrew Tully, com uns efeitos bem cafona, inclusive. O hotel termina pegando fogo por conta do fogo do inferno e queimando, indo pro saco, e todo mundo que supostamente morreu pros demônios, que foi esfaqueado nessa noite de abertura do Insônia, acordou vivo e bem no campo do lado do hotel, como se nada tivesse acontecido. Isso porque o milionário reviveu geral. Quando ele morreu e voltou, ele não fez um acordo com o demônio. Ele, na verdade, fez um acordo com Jesus, sei lá, e voltou como um arcanjo, literalmente, pra fechar esse portal do inferno do Hotel Abaddon e salvar a galera. E se você ver o filme de novo, faz sentido, né? Porque ele tem um acordo com o padre, ele quer evitar a galera de cair nas assombrações, ele quer evitar a galera de ir na noite de abertura. E tem essa cena que fica muito cafona quando você entende o que ela tá fazendo. Na noite anterior da abertura da peça interativa, ele vai no bar com a galera e aí ele pega pão e vinho pra galera comer, como se fosse a Santa Ceia. É cafona, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma noção meio do ridículo da coisa, sabe? Tipo, essa Santa Ceia que é uma cesta de pão dormido do restaurante que o cara só pediu porque o cozinheiro já tinha ido embora.
beleza. Assim, cafona e viajado como esse final é, pelo menos eu gostei que a cena final mesmo caga completamente pros personagens novos e desagradáveis desse filme pra focar na galera do primeiro. Eles reuniram todo o elenco original de novo, isso eu achei legal. E daí a gente tem um final pra esses personagens que não é feliz, mas também não é totalmente triste. O pessoal não tá mais preso nesse inferno que era o Hotel Abaddon, mas eles estão num tipo de purgatório, que eles não estão vivos, não conseguem sair do hotel, estão nesse tipo de limbo branco, etéreo, cafona, mas que o filme pelo menos termina sendo um pouco autoconsciente. Não é o final de Lost, com todo mundo na igreja dando as mãos e entrando na luz. Não, aqui é só os caras meio perdidos do tipo, pô, o que a gente faz agora? Ah, vou ver se tem bebida no bar aqui do limbo. Ah, vamos lá ver o que acontece. E é isso. Então assim, é um filme que é um pouco viajado demais nessas metáforas religiosas e na cafonice da coisa também, né? Acho que ele fica um pouco na dúvida se ele quer seguir essa mitologia nova e entrar mais nas questões de anjos e demônios e tal, ou se ele quer só refazer o primeiro filme, que é mais simples, e ficar dando susto com o palhaço, né? Que assim, tipo, o palhaço é icônico da franquia, mas ele tá completamente deslocado nesse filme. Ainda assim, eu aprecio o carinho que o Stephen Cognetti tem com essa franquia, com os personagens originais, então assim, acho que eu curti esse filme pelo que ele é. A categoria dele pra mim, uma trecheira, mas eu também colocaria como um guilty pleasure, né? Dá pra dizer.